Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Salve, salve a todos. Vamos dar continuidade ao nosso tema, né? Nosso trabalho, nossa temática de sociologia. Tá? Hoje nós vamos trabalhar uma pauta que diretamente não está contida no nosso livro, tá? Mas eu achei muito interessante nós trabalharmos esse tema porque é algo que faz parte, infelizmente, é algo que faz parte do nosso cotidiano e é um mal que assola toda a estrutura democrática. Nós trabalhamos democracia na aula passada e hoje vamos entender um pouquinho desse mal que assola a nossa sociedade, aquilo que traz muitas consequências negativas na nossa sociedade, né? Esse mal é chamado de corrupção, o mal da sociedade. Vamos entender um pouquinho o que de fato é corrupção, tá, meus alunos? Professor Eristo, vamos começar. O que é corrupção? Corrupção é toda forma de levar vantagem sobre algo ou alguém, tá? Aí nós chamamos, aí se estende em várias esferas, tanto no campo privado, tá? A propina no campo privado ou no campo público, na área pública, tá? Geralmente está associado à questão de valores monetários, mas também está associado a outras formas de levar vantagem, como, por exemplo, cargos, funções, indicações. Tudo isso são formas de corrupção. Por exemplo, quando alguém te promete ali um emprego numa prefeitura ou no estado em troca de algo, né? Um voto, por exemplo, tá? Esse processo está acontecendo aquilo que nós chamamos de corrupção, tá? Levar vantagem sobre algo ou alguém, tá? Tem as propinas, tem os mensalões, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos que é de fato um mal, porque acaba denegrindo a imagem dos poderes públicos, denegrindo a imagem de empresas privadas, sujando a ética e a moral de muitos personagens, que às vezes não tem nada a ver com a sujeira e a má índole de tais indivíduos, tá bom? Vamos lá. Continuando, significado etimológico de corrupção vem do latim, tá? Corruptus, que significa o ato de quebrar aos pedaços, ou seja, decompor, deteriorar algo. O que está sendo deteriorado no ato de corrupção? Os princípios éticos, os princípios morais, o caráter, enfim, tá se quebrando uma estrutura de harmonia, de igualdade, de igualdade entre os indivíduos. Então é algo que destrói, nunca constrói, é algo que vai sempre destruir, vai sempre trazer uma mancha negra na nossa sociedade. Então ela de fato decompõe, né? Se deteriora todos aqueles princípios que nós trabalhamos lá em Aristóteles, do princípio da ética e tal, tá? Corrupção é o efeito ou ato de corromper alguém ou algo com a finalidade de obter vantagem, né? Por isso que nós falamos, no dicionário você vai encontrar esse conceito, tá bom? Beleza, vamos continuar. Surgimento da corrupção. A corrupção ela é bem antiga, né? Isso aqui já é bem de tempos longínquos, mas parece que se instalou no Brasil e que não quis mais sair, né? Vamos lá. As pessoas que obtêm o poder político tendem a usá-la em benefício próprio, tá? Quando alguém te oferta algo em troca de uma vantagem, é claro que essa pessoa que te oferta, ele está visando algo maior, muito maior lá na frente. Então, você te dou um botijão de gás, te paga a tua conta de energia, te dou R$100 ou te dou uma promessa de um emprego, é porque algo muito maior eu tenho interesse. Algo muito maior é o interesse econômico e o outro seria a inércia perante a sociedade. Essa pessoa não vai fazer nada por você, não vai fazer nada pelo teu bairro, pela tua comunidade, nada, porque ele já
deu a sua paga, né? Ele já promoveu aquilo que tu querias. Então você trocou 4 anos por R$ 100, vamos dizer assim, ou uma conta de luz ou um botijão de gás. Infelizmente, a consciência política também do cidadão deve acontecer, né? Ainda não, a gente faz política, se faz política como se faz futebol, por exemplo. Nós somos politizados. Às vezes nós somos alguns cidadãos são torcedores e não cidadãos politizados. Então, o ato de corromper vem de longe, longas datas, né? Que vêm sendo consideradas, vão sendo modernizadas a partir do tempo, tá bom? Vamos lá. O primeiro corrupto no Brasil, nas caravelas, a origem da corrupção, olha aí, ó, 1549, né, desembarcou no Brasil um servidor público, ficha suja da nossa história, né? Pedro Borges foi nomeado ouvidor-geral, cargo equivalente ao de ministro da Justiça, apesar da mácula em seu currículo. 6 anos antes, fora condenado em Portugal por desvio de verba para construir um aqueduto. O roubo inviabilizou a obra. Então, por exemplo, já começou tudo errado no Brasil, né? Vocês sabem essa parte de história. O cara que foi condenado se tornou equivalente a ministro da Justiça, né? E vocês sabem, para não perder o território, o Portugal encheu isso aqui de malfeitores, né? Encheu o Brasil de malfeitores para justamente firmar posicionamento na terra recém-descoberta. Porque existia aquele tratado lá, a Espanha poderia reivindicar porque não havia habitantes portugueses suficientes. Então, no Brasil tudo começou errado, tá? Ações que caracterizam como corrupção. Olha só, há algumas ações que se caracterizam como corrupção. Vamos lá. Favorecer alguém prejudicando o outro, é aquela ideia da troca, né? A troca ilícita, tá? Se eu recebo, não vamos falar de campanha, porque estamos nessa campanha eleitoral, né? O cara te oferta R$ 100, basicamente tu vai estar prejudicando o teu vizinho, todo o teu bairro. Por quê? Porque você está vendendo, né? Você está trocando a possível melhoria da tua rua, do teu bairro, por um valor monetário. Então você está diretamente prejudicando o outro, que não tem nada a ver com a história. Então um vai prejudicando o outro, aí vira essa mácula negativa, né? Aceitar e solicitar recursos financeiros para obter um determinado serviço público, né? Por exemplo, acontece muito se pagar propina para alguns servidores públicos para agilizar processos, isso também é corrupção. O trabalho dele de servidor público é fazer aquilo, mas às vezes para acelerar ele já pede, né? Então isso é propina, isso é estelionato. Esse servidor, se for denunciado, pode perder a função como servidor público, tá? Isso acontece muito lá no trânsito e etc, né? Acontece muito. Desviar verbas públicas, dinheiro destinado para o fim público, né? Canalizado para as pessoas responsáveis pela obra, né? O famoso mensalão ou desvio de recursos públicos, né? Se fazer uma praça de não sei, uma quilometragem aí, 300 metros, se faz um orçamento de R$ 300 mil, né? Não gira em torno disso. Então você está numa praça com 500 metros quadrados, não chega a ser R$ 1.000, você joga um percentual lá em cima para depois elabora notas fiscais frias e acaba às vezes passando, né? Aí a conivência com gráficas, a conivência com alguns servidores públicos, e infelizmente isso acontece, tá bom? Não sei se acontece em Capanema, né? Não sei, quem sabe, né? Mas isso acontece muito nas obras públicas, né? Até mesmo desviar recursos de um condomínio acontece, né? Acho que ninguém aqui mora em condomínio, né? Mas eu morei uma época em condomínios que existiam as taxas de condomínio, né? Além da luz, a água, telefone, existia a taxa de condomínio, e isso era
era depositar diretamente na conta do responsável do condomínio, o síndico, e esse síndico às vezes não acabava embolsando e gastando dinheiro, né? Mesmo que depois reembolsasse, né? Devolvesse em alguma atividade, mas só a intenção de tirar para usufruir daquele dinheiro que não é seu já é um ato de corrupção. E quando eu morei em São Paulo, o cara fazia isso. Pegava nosso dinheiro da galera do condomínio, dos apartamentos, fim de semana farreava, quando era no final do mês ele cobria, mas foi descoberto e foi retirado dessa função, que é um ato de corrupção, tá? A corrupção é um problema sociocultural? Sim, turma. A corrupção é um problema sociocultural. Por quê? Porque o simples fato de favorecer, né? Trocar um favor. Você pode fazer um favor por caridade, mas não fazer um favor em troca de uma recompensa, de um ato, enfim. Então, isso configura, né? A troca de um ato por uma vantagem pessoal. Então, tudo isso é caso de corrupção. Por exemplo, a corrupção nada mais é do que o velho costume de tentar tirar vantagem em tudo, né? Então, o porteiro da escola, em troca de um lanche, ou o favor de desviar, ou de um fato desviar verbas numa estatal do Brasil, vai desde do simples ato até o maior, tá bom? Quem nunca recebeu alguma moedinha a mais de troco e não devolveu? Aconteceu isso com você? Se você não devolveu, você cometeu um ato de corrupção, tá? Ou se a pessoa errou e te deu dinheiro a mais e você não falou nada, você também fez um ato de corrupção, tá? Às vezes, quando vem a mais, você não reclama, mas quando vem a menos, você presta atenção, tá? Então, tanto um para o outro são atos de corrupção. Quem nunca procurou algum amigo na fila e tentou ganhar uma vaguinha, né? Acontece muito nas lotéricas, né? Você tá ali, aí vê um amigo lá na frente, você passa as suas contas para esse cidadão pagar. Isso aí é um ato de corrupção. Parece simples, uma coisa tola, não vai ofender ninguém, ofende as pessoas que estão aí na fila, que chegaram ali e estão ali em pé na fila do sol quente, enfim, tá? Então, a falta de respeito para com o outro, né? Seja consciente, a mudança começa com a gente, né? Atores da corrupção. Para que se conferir corrupção, são precisos no mínimo 2 atores. Por exemplo, o corruptor e o corrompido, né? Basta ter 2 vínculos, né? A pessoa que está querendo te corromper e você que se deixa corromper. Sujeito, né, irresponsabilidade, tá bom? Corruptor. Vamos lá. Corruptor é aquele que propõe uma ação ilegal, tá? Em benefício, teoricamente, do outro, mas visando benefício próprio, né? O corrompido, aquele que aceita a execução daquele ato ilegal, tá? Uma vez eu aceito, estou sendo corrompido, tá? Então também estou fazendo mal. O conveniente é o indivíduo que sabe do ato de corrupção, mas não faz nada. Digo, o pessoal rouba que só. O vereador, o prefeito, está roubando que só. Eu sei, ó, eu vi, eu filmei. Mas também não fala, não passa disso. Fica fofocando por aí, não resolve nada. Em vez de ir no Ministério Público fazer a denúncia, tá? Fica por isso mesmo. Então ele está sendo conivente, tá? Por quê? Porque se ofertar para ele uma possibilidade de tirar alguma coisa, ele vai fazer também. Então ele é o conivente. É um ato de corrupção? É, tá? O irresponsável é alguém que normalmente está subordinado ao corrompido, tá? Tipo assim, eu vejo meu irmão sendo corrompido, se deixando corromper e eu não faço nada. Eu não dou uma lição de moral, não faço nada, eu estou sendo irresponsável, tá? Porque eu vejo que ele vai prejudicar, lembre-se, ele vai prejudicar a mim, meus vizinhos, todo mundo que mora ali naquele determinado local. Então eu estou sendo irresponsável, né? Eu estou também sendo aqui, no caso, corrupto, tá? Assim, então tem todas essas esferas, né? O corruptor, tá? O corrompido, o conveniente e o irresponsável, tá? Então, vamos lá.
Existem alguns tipos de corrupção, tá? A ativa, a preditiva, a passiva e a lateral. Vamos ver cada uma desses tipos de corrupção, tá? Vamos lá. Primeiro tipo de corrupção, corrupção ativa. Consiste no ato de oferecer. Esse oferecimento pode ser praticado nas mais variadas formas, né? Vantagem, qualquer tipo de benefício ou satisfação de vontade que venha afetar a moralidade da administração pública. Só se caracteriza como vantagem quando a vantagem é oferecida ao funcionário público, por exemplo, né? Mas também pode ser um funcionário privado, tá? Caso haja imposição do funcionário que a vantagem oferecida não há ato de corrupção ativa e sim conclusão, tá? No caso de um funcionário público, por a vantagem é desconsiderada a sua condição, equiparando-se a um particular. Não há moralidade culposa, tá? Quando o beneficiário, quando o agente público, ele solicita uma vantagem, por exemplo, de exercer uma função, de acelerar o processo, está sendo um ato corrupto. Mas quando alguém oferta, tá, essa corrupção, há uma quebra de moralidade, mas pela lei esse funcionário ele não está obtendo uma vantagem, porém não há crime aqui, há somente uma falta de moralidade, né? Se eu aceito. Agora, se eu peço, se eu insisto, aí eu estaria cometendo um crime, né? Um crime administrativo. Passivo de expulsão, geralmente são expulsos esses funcionários públicos, tá? Perdem os seus cargos, tá? Essa é a corrupção ativa. Forma qualificada, vamos lá, da corrupção ativa. Forma qualificada, em razão da oferta, o funcionário realmente retarda ou omite o ato de ofício, ou realiza o ato infringido, o seu dever. Observe que há uma ação efetiva, mas de ato de ofício. O tipo atribuído será no caput e não na forma qualificada, tá? A corrupção ativa que oferece promete a entrega à vantagem indevida que está previsto no artigo 333, tá? Mas mesmo assim, se o funcionário público não solicita nenhum tipo de vantagem e ele se deixar corromper, ele pode sofrer um processo administrativo. Tá aí dizendo o artigo 333, tá? Você não pode. Você estaria cometendo um crime e ele estaria fazendo uma falta administrativa, sujeito a processo também, tá? Corrupção passiva. Corrupção passiva. No direito penal brasileiro é um dos crimes praticados por funcionários públicos, né? Contra a administração em geral. Vamos lá. Pode ver que está muito vinculado ao funcionalismo público, né? A corrupção pode ser de dois tipos. Vamos lá. Ativa, quando se oferece a corruptor, ou passiva, que se refere ao funcionário público corrompido, tá? Algumas legislações definem ambas as condutas como o mesmo crime. A legislação brasileira optou por conceituar dois crimes diferentes: a corrupção ativa, artigo 33 do Código Penal, e a corrupção passiva, artigo 317. Tá, o direito penal diz assim, é que o funcionário público praticada contra o funcionário. A corrupção pode ser feita quando se refere ao corruptor ou passiva, que se refere ao funcionário público corrompido. Quando, por exemplo, ele recebe, vamos lá, na ativa, o cara oferta e ele recebe. Tá, beleza. Então, o cidadão corrompeu, cometeu o crime. O cidadão recebeu, vai sofrer uma penalidade no artigo 333, tá? Agora, quando o funcionário público, mesmo ele na ativa ele recebe, né? E na passiva ele não pediu nada, tá? Na ativa ele solicita e na passiva ele não solicita, mas ele recebe,
Ele está cometendo também um crime, está cometendo um processo, ele pode sofrer um processo administrativo com a perda não vai preso, mas vai sofrer as sanções de acordo com o artigo que ele está embutido aqui, né? No caso o 317, aí perde o emprego, tá? Ele se deixa manipular pelo corruptor, tá? Na ativa ele solicita, tá? E na passiva ele aceita. Então, como vai no Código Penal qualificou qualificado como uma penalidade, né, administrativa. Ele vai sofrer sanções, tá? Tanto a pessoa que oferta quanto a pessoa que recebe a propina, vamos dizer assim, né? Corrupção preditiva é o mecanismo pelo qual agentes públicos podem ser corrompidos antes mesmo de serem eleitos. Ou seja, é o produto do cruzamento de características do político com as do lobistas, que resulta em um administrador público ou legislador comprometido com um ou mais grupos de interesse. Isso aqui, galera, acontece muito. Tipo assim, as pessoas que injetam recursos financeiros numa campanha do servidor público, né, eletivo, as pessoas injetam recursos para a tua campanha. É claro que elas não vão injetar recursos só por uma amizade, eles vão injetar recursos porque querem algo mais tarde, né? Algo em troca, querem uma paga mais tarde. E o agente público, uma vez eleito, já entra devendo essas pessoas, né? Aí ele vai ter que dar cargo, dar funções qualificadas, né? Para essas pessoas começarem a fazer. E aí não pode falar nada. Então ele fica de mãos atadas em relação a essas pessoas. Aí acontece com os lobistas, né? Os lobistas são investidores de campanha, tá? Isso acontece, infelizmente, né? Eles investem em alguém para tirar depois, tirar o lucro daquilo ali, como se fosse um mercado de fato. Isso acontece muito aqui no Brasil, infelizmente, né? E as pessoas acabam aí ficam pleiteando secretarias, como por exemplo, onde vem muito recursos públicos, Secretaria da Saúde, da Educação, da Ação Social, Saneamento, são secretarias Planejamento, secretaria, falando de município, né, que possui um orçamento anual muito grande, né, porque vem recursos do Estado, federais, enfim, então as pessoas brigam por essas secretarias, né, ou ministérios, no caso de país, ministério, no caso de estados e municípios, são as secretarias da segurança. Tá? Então isso acontece muito no Brasil, a corrupção preditiva. Você foi corrompido antes de ser eleito. Então você entra de mãos dadas já devendo o cara, né? Esses financiadores, tá bom? A corrupção lateral é o mecanismo pelo qual os governantes municipais, estaduais e federais podem aliciar bancadas legislativas de partidos diversos, para votar em projetos de interesse do mesmo. Esta corrupção tem a característica singular de envolver somente agentes públicos, normalmente tendo como corruptor o poder executivo, corrompendo os legisladores. É aquela coisa, né? Olha, vai ter o voto de impeachment. Para mim, então, é o seguinte, perante a lei, eu vou liberar para vocês os recursos parlamentares, né? Perante a lei, por isso que às vezes a aplicação da lei nem sempre é justa. Aí o cara vai lá e faz, ó, eu vou liberar os recursos parlamentares para vocês, porque vai haver negócio do impeachment, então é tipo assim, eu vou liberar agora, mas tu já sabe, né? Tu volta lá para não ter o impeachment. Aí é uma chamada corrupção lateral. Tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, numa Câmara Municipal de Vereadores com o prefeito. O prefeito pode ser cassado, pode sofrer impeachment. Aí o prefeito vai lá, autoriza, né, elabora um projeto de lei para aumento de salário dos servidores, né? Promete cargos e funções lá dentro da secretaria para alguns amigos desse vereador,
tá? Promete uma série de coisas, né? E olha, se vocês elaborar uma lei aí que aumente o salário, eu assino, eu sanciono a lei. Pronto, você fez a chamada corrupção lateral. Você está corrompendo, você do executivo está corrompendo os legisladores. Isso acontece no Brasil? Eu acho que não, né? Acho que isso não acontece lá no Brasil, não. Tá bom? Deu para entender, né? Percentual de corrupção no Brasil, cara, essa estatística aqui, ela é de 2009, 2010, então tá meio defasada, mas dentro de questões partidárias é uma realidade, tá, ainda, né? Os partidos políticos com maior índice de processo por corrupção. Aí você vê aqui, olha, PMDB lidera, o DEM, PSDB, PPP, PDT, então, PPL, PPS, PT, enfim, tá lá, um monte de P, todo mundo tem algum processo de corrupção vigente aí, né? Algum dos seus parlamentares, dos seus membros estão sofrendo algum tipo de sanção da justiça. Vamos lá, corrupção. A sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam, né? Então, bora mudar, né? Vamos mudar para melhor? Vamos lá, vamos trabalhar para que as coisas de fato aconteçam para todos. A corrupção é crime, viu, pessoal? Veja com alguns exemplos que vamos revelar aqui nesse momento. Tá? Agora esse ato aqui é um ato de corrupção, tá? Isso é crime, não pode. Corrupção na atualidade, olha só, né? Lá vai, filha, sua educação, saúde, moradia e o seu futuro. De fato, né? Quando alguém se compra o seu voto, né? Te corrompe, você está jogando no lixo toda uma expectativa de uma geração. Infelizmente, a minha geração falhou muito, né, nesse sistema. Porque na época nós não fomos politizados, né, como deveríamos ser. Aqui não. Nossa geração, vocês têm professor Eras para politizar vocês, tá bom? Então, tudo pode ir por água abaixo se a gente não combater esse mal, que é um mal de princípio, um mal ético, né? Um mal moral. Tipo de corrupção social, olha, tem a política de menores, a eleitoral, a tributária, a sexual e a desportiva. A política, né, o gestor público, né, quando não faz de fato a sua atividade, né, às vezes as pessoas perguntam por que tu quer ser política para ajudar os outros. Não, tá errado, né, essa não é a resposta correta, porque para ajudar as pessoas você não precisa necessariamente ser um político, né, então já sabe que essa pessoa tem um interesse, né. Interesse a mais, que não é ajudar as pessoas. Corrupção de menores, quando a pessoa alicia uma menor de idade por alguma prática ilegal, né, seja crime ou qualquer coisa. Corrupção eleitoral, quando o candidato compra o voto dos eleitores, né, ofertam recursos financeiros ou ofertam vagas de emprego. Tá? Isso não pode, isso tudo é corrupção. A tributária, quando as pessoas só negam impostos e etc., ou arranjo laranja, né, para suprir impostos e etc, né? Então, tenta de todas as formas não contribuir com as taxas tributárias. Então, é crime tributário. Corrupção sexual, quando uma pessoa usa o corpo de outra no meio sexual para obter um lucro, né? Os aliciadores, né? A prostituição, por exemplo, né? Corrupção desportiva, quando um atleta ou uma pessoa ligada ao esporte bula normas para ganhar vantagem. Por exemplo, a questão dos dopings, né? Você tomar algum medicamento que vai acelerar o metabolismo, você está cometendo ali o doping, é um ato de corrupção, tá bom? Tá aqui nossas formas de corrupção, tá, galera? A honestidade nem chega perto, diferente do dinheiro. De fato, né? Às vezes ser honesto é ser tolo. No Brasil, infelizmente, o sinônimo de honestidade é de tolice. Mas isso aí deve acabar, né? Nessa geração, a geração de vocês é uma geração que deve
bulir, acabar de fato com essa visão negativa, né? Essa lama que assola nossa Capanema, que assola nosso estado e assola o nosso Brasil. Também não é com discursos doidos, né? De discursos acalorados que nós vamos resolver. Nós vamos resolver no debate, na calma, na inteligência, na consciência e com uma educação adequada. É assim que a gente resolve os problemas. Os países do primeiro mundo tentaram resolver as coisas por conflitos armados, não deu certo. Depois viram que isso só trazia prejuízo, começaram a investir em ciência e educação de qualidade, né? Em politizar as pessoas, né? Aqui no Brasil parece que não há interesse de politizar as pessoas. Querem que as pessoas ajam, põe lá um joguinho de futebol lá e pronto, e a novela e pronto, e as pessoas acabam se acomodando, né? Então, infelizmente isso acontece aqui no Brasil. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo de um bom cigarro, né? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem também. Leve Vila Rica. Vila Rica é uma marca, se não me engano, é uma marca de um produto que eu não vou chamar, vou dizer, né? Que é um produto que não é para vocês. Tá? Então, nós não podemos beneficiar outros, tá, em prol de um benefício próprio, né? Eu vou beneficiar uma empresa porque eu sei que eu vou levar uma comissão ali naquela empresa, né? Uma coisa muito... acontece muito, né? Por exemplo, está acontecendo muito o endeusamento de um remédio contra a Covid. Você não acha que já alguém está levando vantagem em cima dessa fabricação desse medicamento, que nem comprovado é? Armamento, se enfatiza tanto o armamento. Eu acho que alguém, para enfatizar tanto isso, está levando vantagem ali, uma comissãozinha. Pô. Acontece, pessoal. Acontece muito isso. Então, a gente tem que abrir a nossa mente, fazendo crítica, mas a gente tem que abrir a nossa mente que nem sempre as coisas parecem como são, né? Às vezes existem outros interesses muito maiores e às vezes interesses econômicos, né? De poder, de fato. Então, nossa sociedade, vocês jovens, devem se atentar a isso, não se alienar e nem não ser torcedores de políticos, né? Isso não pode. O que vem de um de nós não é nada comparado aos que vêm de todo o país. De fato, né? De fato, aqueles que demandam poder, têm maior influência e acabam gerando maiores consequências, né? Quanto maior a responsabilidade te dou, para esses cidadãos representantes corruptos, maior será a nossa desgraça. É assim que funciona, né? Tem jeito, né? Quanto maior a responsabilidade, maior a desgraça vai vir para nós, porque não vai haver nada para nós, infelizmente, né? Saúde, como saúde, educação, segurança, não vai vir. Vai vir só aquilo que a gente se virar, o brasileiro se vira nos 30. Por isso que eu digo que o brasileiro tem que ser uma pessoa que tem que ser estudada pela NASA. Corrupção sem limites. A corrupção é sem limites. No Brasil, dá para acabar com isso, né? Muitos já falaram para mim que não dá, mas dá sim, dá para acabar. Tá? Como eu falei anteriormente, uma educação de qualidade, né? Uma politização das nossas mentes. Quando a gente fala de política, as pessoas vão, ixi Maria, política, né? Então, é essa visão que nós queremos de fato acabar, né? Deixar as pessoas equilibradas e conscientes, né? Parece que nós somos do sul-americano, parece que nós somos um dos únicos países que não temos consciência política, né? País bem pequenininho tem, né? Vai aqui no Uruguai, aqui na Argentina, são muito mais politizados, entendem do que nós, né? Erram, todo mundo erra, né? Mas nem sempre eles erram menos que nós. Nós continuamos a errar desde 1500. Como diminuir a corrupção? Quer acabar com a corrupção? Seja honesto. Quer acabar com a corrupção? Seja honesto. Comece por você. Tá bom? Comece por você
e fiscalize e fique atento às coisas que acontecem no seu meio, fique atento aos seus representantes, porque as pessoas votam nos seus, elegem seus representantes e fica por isso mesmo, você vai procurar para pagar uma coisa, uma conta de luz ou pedir um emprego, né? Que não é a função. E não olha as contas, não olha lá o site o site de prestação de contas, não se interessa com nada, porque acha que política é coisa chata, então é melhor assistir o jogo do Remo Paysandu, ou assistir lá sei lá o que, uma novela, uma série, e acaba se alienando e as coisas ficam por isso mesmo. Ninguém vai preso, ninguém vai ser julgado, ninguém vai ser denunciado, então cadê a sua honestidade? Não é possível honestidade só na mesa de bar, falando mal dos outros, então é necessário uma honestidade prática, consciente. Não aquela de estar gritando na cabeça dos outros, se achando melhor que o outro, né? É uma tomada de consciência que deve partir de você para depois chegar ao outro. Dê o exemplo, dê o bom exemplo, que aí o outro fará a mesma coisa também. É possível acabar com a corrupção. É possível no Brasil ser honesto. Não tem jeito ainda, tá bom? Então, aí, galera. Então, valeu, até a próxima aula, se Deus quiser.